Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante, meu tricolor, Rafael Emiliano, falando aqui para vocês. De novo, como dá para perceber, não estou em São Paulo. São Paulo não tem um céu desse, limpo, cristalino, com o sol brilhando. Muito pelo contrário, né? Então vamos lá, vamos aqui aproveitar nossa estadia aqui onde eu estou, numa belíssima capital do Mato Grosso do Sul, para manter vocês informados acerca das coisas do São Paulo Futebol Clube e muita coisa acontecendo na sexta-feira, data da gravação deste vídeo. Para começar, né, tá lá no site informação já sobre Matheus Alves, sobre Lucas Ferreira, né, duas joias da base aí que nos últimos dias receberam propostas aí, né, sondagens do Cruzeiro. O Matheus Alves é uma novidade, um furo lá do André Hernan pro portal UOL, tá repercutido lá no nosso site. E do Lucas Ferreira, né, é aquela informação que a gente já deu no mês passado, de que o jogador está sendo assediado do Cruzeiro, está recebendo assédio do Cruzeiro, enfim, e a gente já contou para você a maioria das informações acerca disso, né? De fato, o São Paulo corre para tentar renovar o contrato da Joia e acabar de vez com qualquer possibilidade de perder o menino para um rival aqui do Brasil. Tudo isso já está aqui no canal. Você pode entrar aí, procurar Lucas Ferreira, você vai encontrar. Eu não entendi porque, de fato, os meus colegas setoristas do São Paulo deram atenção para isso de forma tão tardia, né? Mas tudo bem, não vem ao caso. Não estamos aqui para julgar ninguém. Rapaziada, ontem eu falei com vocês, né, sobre o Boatão a respeito do Belete assumir o São Paulo no lugar do Zubeldia, né? E o quadro Boatão do Dia, que na verdade é um pleonasmo, porque a gente espera que não tenha boatos todo dia, mas hoje ele vai ser diário, né? Porque teve ontem e vai ter hoje, porque de fato a informação que surgiu na noite de quinta-feira e ganhou corpo ao longo dessa sexta-feira, até o momento em que eu venho aqui gravar esse vídeo para vocês, é essa história de que São Paulo e Santos estão fazendo um troca-troca muito pelo lado santista de cessão do volante Diego Bituca, né? Essa notícia pegou muita gente de surpresa, muita gente me perguntando nas redes sociais o que tem de veracidade nisso, o que procede disso, e a gente foi atrás. A gente deu um tempo aqui nas questões que estávamos resolvendo na vida particular para correr atrás de informações e manter você que está aí do outro lado muito bem informado. E como a gente já enquadrou essa informação aí dentro do prisma do boatão, eu acho que a questão já está solucionada. Sim, é um boato. Mas vamos explicar melhor essa história para vocês, tintim por tintim. Primeiro, você sabe, eu tenho que pedir o jabá para você. Você que está vendo esse vídeo, colabore com o Avante Meu Tricolor. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e o mais importante, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina. Manda lá no grupo da família, manda lá no grupo da vizinhança, no grupo do bairro, publique nas suas redes aí no Facebook, no Instagram é difícil um pouquinho para publicar link, mas dá essa moral pra gente, propague a palavra do Avante, meu tricolor, e faça a gente ser ser mais visto e mais repercutido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, também fica à disposição aqui os meios de doação financeira para o projeto Avante Meu Tricolor, para que a gente continue se dedicando integralmente ao projeto e trazendo para vocês a melhor cobertura possível acerca das coisas do São Paulo. Tá o nosso Pix na tela, para você apontar aí com a câmera do seu celular, com o aplicativo do banco, e aí você doa qualquer valor, ou uma possibilidade que a gente até prefere, que é de maneira recorrente, que você vire membro do canal. Só R$ 7,99 por mês você ganha o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers do WhatsApp, o grupo onde se melhor discute São Paulo aí na internetica tricolor, tá certo? Colabore com a gente, pense com carinho nessa possibilidade. Jornalismo independente não é fácil fazer. Vamos lá, rapaziada, vamos falar de Diego Pituca, porque como eu disse, o Lucas Ferreira já tem vídeo aqui e o Matheus Alves
tá lá no nosso site, entra lá, www.portal... Errei o site, www.avantemeutricolor.com.br. Você entra lá, vai estar lá logo na home, lá, Matheus Alves, se você estiver vendo esse vídeo na sexta. Se não, se você entrar mais tarde um pouquinho, procura lá que você vai achar, assim, com o Matheus Alves aqui. A gente já está falando desse assunto desde o final de abril, então, ou seja, tem tempo. Mas eu acho que o que está na thumb do vídeo, e eu acho que o que é o assunto mais alarmante, vamos dizer assim, pela qualidade mesmo do Diego Pituca, né? É essa informação de que o Santos teria procurado o São Paulo para propor uma negociação de troca de jogadores, cedendo o Diego Pituca, em troca pegando o outro jogador. Eu confesso que eu fui procurar a origem da informação e achei que o primeiro jornalista, né, foi algo que surgiu lá do litoral, foi algo que surgiu lá da Baixada Santista, foi algo que surgiu lá da imprensa caiçara. O primeiro jornalista que veio com isso foi o Fabiano Fará, que há muitos anos cobre Santos, né? Se eu não me engano, já até trabalhou no próprio Santos, posso estar enganado. Se eu tiver, me corrijam, me desculpa, Fabiano, mas eu associei o nome à pessoa, talvez eu possa ter associado de forma errada, não é mesmo? Só que é um cara muito conceituado lá na Baixada. Há muitos anos cobre o Santos Futebol Clube, há muitos anos cobre as coisas do Santos Futebol Clube. Ele veio falando que apurou lá com as suas fontes do time praiano, do nosso rival litorâneo, essa informação de que o Santos iria oferecer o Diego Pituca para o São Paulo num esquema de troca de jogadores. Né? É sempre importante a gente lembrar que o São Paulo já teve sim interesse no Diego Pituca, mais precisamente entre 2003 e 2004, quando o jogador ia ficar livre no mercado por conta do término do seu contrato lá no Japão, onde ele atuava até então. O São Paulo, que já procurava um volante naquela oportunidade, né? E talvez, vamos chegar lá, mas talvez seja esse um dos motivos do nome do Pituca ter vindo à tona lá em Santos, lá com os nossos amigos do litoral, essa busca do São Paulo por um volante. O fato é que o São Paulo, naquela ocasião, a pedido do Dorival Júnior, que era então o técnico são paulino e trabalhou com o Pituca no Santos, né, por um curto espaço de tempo, porque aí logo o Dorival sai quando o Pituca chega. Enfim, aqui é um canal de São Paulo, não estamos aqui para falar de Santos, mas o São Paulo tentou atravessar um negócio que estava engatinhado já entre Santos e Pituca. Recebeu um não do jogador, e o jogador que é ídolo lá na Baixada, ou pelo menos era, porque pelo que eu andei vasculhando aí na internet, que a Santista anda bem criticado, e a gente já vai falar dos números dele, mas o fato é que ele não só preferiu realmente ir para o Santos, como ele ainda topou diminuir o seu salário. O Santos, que foi rebaixado para a Série B naquele ano, todo mundo lembra, não tem como esquecer, sugeriu que o Pituca voltasse só se ele aceitasse diminuir o seu salário. E olha só, ele aceitou, passou a receber 50% só do que ele tinha acertado para o seu retorno na Vila Belmiro. Que é uma prova de amor, uma prova de carinho, uma prova, vamos dizer assim, de vontade dele em defender as cores alvinegras. E, obviamente, negou o São Paulo, desprezou o São Paulo. Fato é que o nome do Pituca já foi descartado pelo tricolor desde então. Não é a primeira vez que surge um burburinho de que o São Paulo estaria interessado no jogador. Já no final do ano passado, né, um pouco antes de janeiro, com o Santos conquistando o acesso, houve um bafafá curto, lá também vindo de Santos, vindo do litoral, sobre o São Paulo procurar, uma possibilidade do São Paulo procurar o Santos, propondo, né, um negócio pelo Pituca. Na ocasião, o que se falou-se lá na Baixada, tá? Não partiu da gente que cobre São Paulo, foi que o Santos tinha interesse no Luan esse, que voltou de empréstimo do Vitória, estava encostado, né, cria de Cotia, e agora foi reintegrado ao elenco, tá para ser relacionado aí a primeira vez, talvez contra o Palmeiras no final de semana, quem sabe? Não sabemos, não é o motivo do vídeo, vamos continuar dando informação. O Santos teria interesse no Luan e para trazer o volante toparia ceder o Pituca. Então você veja bem que não é algo inédito, não é algo que começou agora, não é algo, uma ideia, não é uma informação, não é algo que surgiu do nada. Já foi aventada uma possibilidade semelhante no final do ano passado. Fato é que de lá para cá, a coisa piorou para os dois clubes, essa que é a verdade. Pelo lado do Santos, o Pituca caiu brutalmente de rendimento,
Ele que fez 19 jogos, tem um gol e uma assistência na temporada, né? Mas caiu em desgraça lá, está sendo muito criticado. Eu assisto lá. Um abraço aí pro Noronha, do Elvin de Santos. Um abraço aí pro pessoal lá do Peixão TV, tantos outros canais santistas que eu assisto, o Ricardinho Martins, enfim, o próprio Fábio Sormani. Um abraço para todos eles. O fato é que você vai ver os pós-jogos deles, e o Santos não está numa boa fase, né? Muito longe disso. Está aí candidato a rebaixamento de novo. Tudo bem, está só no começo. Você, Santista, pode me xingar aqui nos comentários. Mas é o que está se desenhando, um Santos caminhando a passos largos para ser rebaixado novamente, em crise. O fato é que todos os pós-jogos esses caras criticam o Pituca, criticam o rendimento do Pituca. Se você tiver a curiosidade, eu recomendo que você procure aqui no YouTube um vídeo do Noronha, do Elvin de Santos, onde ele faz uma análise tática do desempenho do Pituca nos últimos jogos pelo time praiano. E lá ele dá é algo bem cru, é algo bem realista da queda de produção do Pituca, da queda física do Pituca, ou seja, problemas e mais problemas. O que leva ao fato de que a comissão técnica nova do Santos que assumiu, capitaneada pelo Kleber Xavier, lá, o ex-auxiliar do Tite, que virou técnico agora do Peixe, teoricamente não quer mais contar com o Pituca. E o Pituca virou um jogador de banco, né? Virou uma opção para o banco de reservas. Na derrota do Santos para o Grêmio no final de semana, por exemplo, o último jogo do time, o último jogo do nosso rival, ele sequer entrou no jogo, ficou no banco de reservas lá com opção. Então mostra um desprestígio e mostra realmente que o Santos que precisa economizar quer dar um pé na bunda do cara. E aí, enfim, surge essa informação do São Paulo, que como a gente já destrinchou aqui, e tem matéria do Avante Meu Tricolor da época, lá de dezembro, não é algo novo, né? Não é algo necessariamente que surgiu agora. Já vinha esse zum zum zum, esse bafafá, esse tititi, seja lá como você queira chamar, de que o Santos jogaria o Pituca para o São Paulo, tentando uma negociação em troca de jogadores, ou o que quer que seja. Fato é que, dentro do São Paulo Futebol Clube, essa possibilidade está completamente descartada. Tá? Não há interesse do São Paulo mais no Pituca. Houve em 2023, graças a um pedido do Dorival Júnior, que conhecia o jogador. Né? Agora que não sei exatamente quanto de tempo o Pituca trabalhou com o Dorival Júnior, mas fato é que chegaram a trabalhar juntos lá na Baixada e o Dorival pediu. O Dorival que queria um volante. O Dorival chegou inclusive a indicar também o Thiago Maia, que na época estava no Flamengo, depois estava no Inter, agora talvez volte para o próprio Santos, né? Também revelado. Aliás, o Pituca não é revelado, o Thiago Maia é revelado no Santos e também trabalhou com o Dorival Júnior, era um xerifão ali do meio campo do Dorival Júnior. Então o Dorival Júnior indicou esses dois nomes para o São Paulo, lembrando que o Pituca ia acabar o contrato com o time japonês, então seria uma negociação sem custos para o tricolor, só que o jogador preferiu ir para o Santos. E agora tá isso, volta isso, né? Como foi no final da Série B lá para o Santos, de que na ocasião talvez ele já fosse um jogador que não tivesse agradando tanto assim, e o Santos queria o Luan. Não sei se dessa vez o Luan seria o alvo do Santos nessa negociação de troca. Como eu disse, na parte do São Paulo, que é a parte que nos cabe nesse latifúndio, que é a parte com a qual a gente apura, a parte com quem a gente tem a obrigação de trazer as informações para vocês, não tem nada. São Paulo diz que não chegou nada e que se chegar, obrigado Marcelo Teixeira, mas não temos o menor interesse. São Paulo busca sim um volante no mercado, um cabeça de área. Como a gente sabe, São Paulo teve problemas aí. Pablo Maia passou por cirurgia, voltou a ser relacionado agora, terça-feira, na vitória sobre o Alianza Lima, mas o São Paulo entende que é um jogador que pode receber uma grande proposta de futebol europeu na janela do meio do ano. Então o São Paulo sabe que talvez, por mais que esteja, e a gente trouxe informação aqui, está no nosso canal, de que o Pablo Maia vai renovar o seu contrato até 2029, o Pablo Maia não tem um futuro tão certo assim dentro do Morumbi por conta do assédio europeu, um jogador muito valorizado. Luiz Gustavo sofreu tromboembolismo pulmonar. E a gente sabe que existe uma possibilidade muito grande do jogador sequer continuar a carreira. Reintegrou o Luan. O Zubeldia vem escalando o Alisson improvisado. Então o São Paulo busca um cabeça de área no mercado. Já trouxe aqui a informação para vocês, né, de que o William Arão, que é revelado na base do São Paulo, mas nunca jogou no profissional, aí foi para o Corinthians, se profissionalizou lá, e aí teve uma carreira vasta aí por vários clubes, mas se destacou para valer no Flamengo mesmo, no Flamengo do Jorge Jesus, está lá na Grécia, fica livre do contrato no meio do ano. Então, o jogador foi oferecido ao São Paulo, mas os valores não agradaram. Eu sei que vocês dão risada quando eu falo essa frase, mas o cara
tá, também o Galo topou meio que pagar o que ele quer, tá lá muito encaminhado com o Atlético Mineiro, o empresário ofereceu para o São Paulo, mas o São Paulo não quer. Porque o São Paulo tem um acordo com o Thiago Mendes, que já vestiu a camisa tricolor, também fica livre de contrato agora no meio do ano com o futebol do Catar. E aí, meus amigos, se tiver que chegar um volante, vai ser esse. Estou devendo vídeo em relação ao Superbet, que bancaria as luvas do Thiago Mendes, bancaria parte do salário do Thiago Mendes, mas trouxe essa informação por cima, alguns sites já repercutiram. Estamos apurando redondinho para trazer para você tudo. Mas o São Paulo busca sim o volante, mas são essas as opções. Na verdade, só uma, só o Thiago Mendes. O Diego Pituca não faz parte dos planos do São Paulo, completamente descartado. Talvez o São Paulo prefira escalar o próprio Luan do que contratar o Diego Pituca. É importante deixar isso bem claro. A gente respeita as apurações de quem quer que seja, principalmente de um clube que a gente não cobre, como é o caso do Santos, de um rival que não fica em São Paulo, fica no litoral. Tem uma imprensa própria que cobre de forma muito atuante o Santos, né? Cobre o Santos muito de perto. É óbvio que não é uma invenção, é óbvio que não é uma fake news, é óbvio que essa informação não surge do nada. Como eu disse, já foi algo falado lá em dezembro. Mas, da parte do São Paulo, e assim eu posso cravar e garantir para vocês, não há o menor interesse no Diego Pituca. É bom a gente trazer um detalhezinho de bastidor antes de encerrar o vídeo, né? As diretorias de São Paulo e Santos não estão, assim, numa boa fase. Não vivem um momento de harmonia, né? O Santos procurou o São Paulo no início da semana querendo jogar no Morumbi. O Santos joga contra o Ceará agora pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira. E o São Paulo, mais uma vez, recusou alugar o seu estádio para o rival, como já tinha feito na Série B do ano passado. Né? Na verdade, o São Paulo empresta o Morumbi para o Santos, aluga o Morumbi para o Santos contra o São Bernardo no Campeonato Paulista do ano passado, como contrapartida pelo Santos ter emprestado a Vila Belmiro para o São Paulo jogar contra o Red Bull Bragantino em 2023 pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Santos fez, no mínimo, 7 tentativas de jogar no Cícero Pompeu de Toledo. Não é mais esse nome, mas eu gosto de falar desse nome. Né? Hoje a gente sabe que carrega uma marca de chocolate junto ali com o nome, com o name rights, mas vamos falar esse nome. E o São Paulo recusou todas. O São Paulo não quer emprestar o Morumbi para o Santos. Fica, como eu já disse, em matéria que está no Avante Meu Tricolor, você pode entrar lá e pesquisar. Ficaram rusgas muito grandes acerca da venda de ingressos daquela partida do Santos contra o São Bernardo. No acordo, até como uma forma, vamos dizer assim, de compensação, por conta da capacidade tacanha da Vila Belmiro e da capacidade do Morumbi, o São Paulo ficou com os ingressos de camarote, cadeiras cativas, que seriam numeradas, né? E, enfim, isso deu uma grande polêmica. Dirigentes do Santos alegaram que o São Paulo estava, na verdade, controlando para que o Santos não batesse o recorde de público do Morumbi, que é uma grande baboseira, a gente sabe disso, né? A gente sabe que era inevitável que o São Paulo, disputando Libertadores, disputando finais de Copa do Brasil, ia passar o público santista no Morumbi daquele jogo, que foi cerca de 52 mil, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas ficaram essas rusgas. O São Paulo não gostou dos ataques sofridos pela diretoria santista. E isso se reflete em qualquer outra negociação que aconteceu no decorrer desse caminho, né? Inclusive, teve aquela história do João Schmidt, que é revelado em São Paulo, é revelado de Cotia, que foi muito bem no Campeonato Paulista do ano passado, do qual o Santos, mesmo na Série B, foi finalista e venceu o São Paulo em pleno Morumbi, inclusive. Houve alguns colegas santistas também dando a informação que o São Paulo foi atrás do João Schmidt para tentar contratá-lo. Na ocasião, ele estava emprestado pelo futebol japonês, se eu não me engano, e também tudo foi logo desmentido pelos dirigentes tricolores. Tá certo? Então, é isso. É um boatão, vou enquadrar como um boatão, porque da parte do São Paulo não há confirmação de nada. Nem que a proposta chegou, alegam que não chegou nenhuma sondagem do Santos referente a isso, nem do empresário do jogador, nem de ninguém, e também não há o menor interesse do São Paulo em contar com o futebol do Diego Pituca. Tá certo? A gente volta a qualquer momento com mais informações, já sabe. Compartilha aí o vídeo, né? Acho que é importante a gente trazer esse lado são paulino da questão, né? A imprensa de Santos está falando muito disso, mas eu acho que é importante nós, que cobrimos o São Paulo, falarmos o posicionamento do tricolor sobre isso.
tá certo? Então, você compartilha aí, ajuda a gente aí, dá o like, se inscreve no canal e, se quiser, se puder, pense com carinho na possibilidade, faz o Pix aí e ajuda o nosso projeto. Beijo do gordo, tchau!